Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o manual do Lingo. Estamos aqui no item de variáveis free, ou seja, uma variável livre. Por padrão, o Lingo determina que sua variável pode assumir valores de 0 até o infinito, ou seja, não pode assumir valores negativos. Mas dependendo do modelo que você tem, você pode assumir que uma variável tenha valor negativo. Você possui diversas maneiras para informar que sua variável pode ter um valor negativo. Uma delas é utilizando essa função @free. Além dela, tem a bounded variables, que nós vamos ver no próximo, daqui 2 vídeos. Entender como que ela funciona. Com ela, você também pode determinar que sua variável assume valores negativos. Mas como que nós podemos utilizar? Então, nós temos esse modelo aqui, com esse problema, que nós vamos ver o problema em si no próximo vídeo. Nesse vídeo, nós vamos ver a aplicação dessa função. Então é o seguinte, aqui nós temos o modelo, ele está disponível na pasta de instalação do Lingo, no diretório samples, com o nome shades. Eu já deixei ele aberto aqui. Então vamos lá, aqui nós temos o modelo, no próximo vídeo nós vamos discutir como que ele funciona, mas vamos solucionar aqui e ver o que acontece com as nossas variáveis. Quando nós solucionamos, nós vemos aqui então que nós temos as variáveis de erro, algumas delas têm um valor negativo. Onde que nós declaramos isso aqui dentro do Lingo? Nós declaramos exatamente nesse ponto daqui. Então observe, ele colocou um @for, ou seja, para todos os períodos, ele transforma o erro com o free. E depois, ele ainda utiliza a função que eu discuti lá brevemente, ou seja, ele assume que o nosso erro tem que assumir um valor entre 1000 e menos 1000. Então, quando eu soluciono, ele permite aqui o valor ser negativo. Mas aqui tem um detalhe. Como eu já informei que ele pode ter valores de menos 1000, eu não sou obrigado a informar isso aqui. Então, eu posso até provar. Vou apagar isso aqui. Vou solucionar mais uma vez, ele traz a mesma resposta ótima. E aqui nós continuamos tendo os valores negativos. Por quê? Porque ou eu utilizo o free, ou eu utilizo essa função e já determino qual intervalo que ele pode ter os valores. Mas então, se eu esquecer de colocar essa função, de determinar o intervalo da minha variável, o que acontece então? Vamos solucionar. Solucionei, observe que agora nossa função objetiva assumiu outro valor. Antes era 1.82 e agora ela está com um número de 3,69. Justamente porque agora nós não temos mais os números negativos. Mas existe um certo truque, você não precisa colocar isso no seu modelo. Você tem outra alternativa também, que a sua variável assuma os valores negativos. Para isso, você pode vir aqui no Solver, vem em Options, General Solver, e aqui você desmarca essa opção. Quando ela está marcada, ela vai assumir que suas variáveis não assumem valores negativos, ou seja, só vão ser 0 ao infinito. Quando você desmarca, você está aceitando agora que tenha valores negativos. Quando você soluciona, observe, voltamos aqui ao valor ótimo de 1.82. Entretanto, esse método não é muito bom, porque você teria que ficar vendo se o seu modelo aceita valores negativos ou não, ficar vindo aqui toda hora e marcando. Então, eu recomendo fortemente que você deixe isso daqui marcado e que no seu modelo você informe aqui que ele deve assumir somente variáveis, que ele pode assumir variáveis negativas e dentro de um intervalo de menos 1000 a 1000. Então no próximo vídeo nós vamos ver mais a fundo como que funciona esse modelo aqui de previsão, que ele é ele é relativamente complexo, e depois vamos ver também como que funcionam as variáveis bounded daqui 2 vídeos. Bom, então outros vídeos como esse você encontra aqui no canal. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraços e até mais!